Olá, bom dia. Como você está, hein? Tanto tempo, né, que tem acontecido essa questão de ficar em casa, de quarentena, de pandemia. Como você tem passado por esse tempo? E a escola, diz aí, tudo ok? Tá conseguindo compreender as atividades, os conteúdos? Não esqueça de que você pode pedir ajuda, você pode compartilhar aqui, ó, na igreja, muita gente pode te ajudar, eu posso te ajudar, então não esqueça de falar. Se você está com alguma dificuldade nessa questão da escola, outra coisa, compartilha com a gente. Mas hoje é um dia muito especial, mais um domingo abençoado que estamos aqui em escola dominical. E é muito bom ter você aí participando junto com a gente, mesmo assim, né? De longe. Vamos estar orando para a gente iniciar esse tempo. Pai querido, nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu tens sido fiel conosco em todo o tempo. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu grande amor, ó Pai, que nós podemos sentir, ó Pai, em cada detalhe da nossa vida. Muito obrigada, Deus, pelo teu cuidado em todo o tempo. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de participar agora, Pai, desse tempo de escola dominical. Nós queremos mesmo, Senhor, ser ministrados por Ti. Nós queremos ouvir a Tua voz, ouvir, receber da Tua palavra, Deus, sermos ministrados por Ti. Nós queremos esse dado. Nós te agradecemos por cada adolescente que tem participado agora conosco, por cada pessoa que tem assistido, que tem participado desse tempo de escola dominical. Que esse domingo seja um domingo de alegria, um domingo de bênção sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando às vezes a gente recebe uma notícia de que alguém faleceu, várias reações, né, da pessoa que fica triste e fala assim: poxa, aquela pessoa era tão querida, nossa, vai deixar saudades. Mas pode ter alguma reação assim: nossa, que aquela pessoa faleceu e já foi tarde, não vai fazer falta. Hoje, a nossa história se passa no meio de um velório. Mas nesse velório, as pessoas estavam tristes porque a pessoa que tinha falecido era muito querida. Vamos ver se você, com essas pistas aqui, ó, esses objetos que estão na mesa, você tem uma dica aí já de quem é essa pessoa, de que história é essa que a gente vai conversar hoje. Vai abrindo aí sua Bíblia em Atos, capítulo 9, versículo 36. Atos 9, 36. Na cidade de Jope, havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita. Este nome em grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo bem e ajudando os pobres. Naqueles dias, Dorcas ficou doente e morreu. Lavaram o corpo dela e depois o puseram no quarto no andar de cima. Jope ficava perto de Lida. Quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em Lida, em favor, venha depressa até Jope. Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele, chorando e mostrando os vestidos e as roupas e as outras roupas que Dorcas havia feito enquanto ainda vivia. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto e em seguida se ajoelhou e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, quando viu Pedro, sentou-se. Pedro pegou-a pela mão e ajudou-a a ficar em pé. Em seguida, chamou toda a gente a eles viva. As notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. E Pedro ficou lá muitos dias na casa de um curtidor de couros chamado Simão. Então, temos aqui
história em Atos que fala sobre Dorcas. Dorcas era o nome dela em grego, mas em aramaico, a língua ali e falada em Israel, dos judeus, ela era chamada de Tabita. Os dois nomes têm o mesmo significado. A gente comentou um pouco sobre essa questão quando a gente falou de Paulo e Saulo, né? Então, Dorcas e a Tabita são só o da língua falada. Disse na Bíblia que ela é chamada de discípula. Nesse caso, em Atos, é onde ocorre a primeira vez que uma mulher é chamada de discípula. A gente vê muito falar dos discípulos homens, mas Jesus também tinha muitas discípulas, muitas mulheres que seguiam a Jesus, que seguiam o exemplo que Jesus tinha deixado, que compartilhavam da palavra de Deus. E aqui é mencionado que Dorcas era uma discípula. Então, ela tinha o compromisso de ensinar da palavra, de seguir os exemplos de Jesus como discípula. E diz o texto também que ela era muito conhecida pelo amor dessa cidade. Lá, quando Jonas recebeu a ordem de Deus, dizendo que ele tinha que ir para Nínive para pregar o evangelho lá, Jonas meio que quis dar uma despistada ali, meio que desviar do que Deus tinha mandado, e foi justamente para esse lugar, para Jope, e ali ele pegou um navio, né, e saíam navios para vários lugares. E Dorcas, o texto também conta para a gente vai percebendo que ela tinha o que parece um trabalho especial ali com as viúvas. E a gente também lembra que, quando a gente falou sobre os diáconos, sobre Estevão, as viúvas, elas ali naquele tempo viviam numa situação muito delicada. Não tinha pensão, não tinha o INSS. Então, a igreja tinha uma importante tarefa nesse aspecto de cuidar, de proteger, né, de abençoar ali, de sustentar, dar uma assistência para essas viúvas. E Dorcas se envolveu muito nesse trabalho. Por ser alguém assim tão querida, tão importante ali naquela comunidade, quando Dorcas morreu, quando ela faleceu, todo mundo ficou triste, né? E aquilo, todo mundo ficou ali sentido, triste. E Pedro, né, pode vir aqui, alguma coisa pode acontecer. Então, eles, crendo assim, foram lá e mandaram chamar Pedro. E quando Pedro chega, diz que as mulheres pegavam os vestidos, as roupas que Dorcas tinha feito e mostrava ali para Pedro, né, isso sinalizando ali para Pedro o quanto Dorcas era amada, né, o quanto Dorcas era importante ali para aquelas pessoas. E Pedro, ele tem uma atitude semelhante ao que Jesus teve, ou que Elias e Eliseu, que passaram por umas situações parecidas. Quando ele chega, né, onde Dorcas estava, ele ora, ele ali para, ele se ajoelha, ele ora, e ele, né, direciona para Dorcas e fala para ela levantar. Essa palavra, Tabita, levante-se. E Dorcas abre os olhos, se levanta, e Pedro chega lá e apresenta Dorcas para as pessoas. E o texto diz que isso repercutiu em toda aquela cidade, em toda aquela região, e muitos creram em Deus. Isso até forçou Pedro a ficar ali mais tempo para compartilhar mais com as pessoas sobre a palavra de Deus. Então, essa história de Dorcas, ela é muito rica, né? Ela tem muitas coisas para a nossa vida que a gente pode aprender. Uma coisa é que todo mundo precisa de ajuda. E todo mundo pode ajudar em alguma coisa. Né? Quando eu era adolescente, há pouquinho tempo atrás, tinha uma música que era muito cantada que dizia assim, ó: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. E era muito bacana, cheio de gestos. Precisamos uns dos outros, e o tanto que nós precisamos de Cristo, né, da presença de Deus em nossas vidas. Então, ilude-se quem pensa assim que pode viver sem ajuda, que pensa assim, eu dou conta, eu me viro sozinho, eu não preciso de ninguém.
E também se engana quem pensa que não tem nada para oferecer de ajudar ninguém. E pensa assim, eu não sei fazer nada, eu não tenho nada, eu não posso. E fica pensando, achando que não tem nada para oferecer ou que não pode ajudar. O pastor Flávio, há uns 2 domingos atrás, 3 domingos, ele fez uma ministração falando sobre o nosso chamado. E ele fez uma colocação, né, sobre Dorcas. E ele fez uma pergunta: o que você tem na mão? E ele comentou que Dorcas tinha o quê? Tinha uma agulha. Né? Dorcas sabia costurar. Era uma coisa simples, mas Dorcas tinha uma agulha. Ela tinha esse talento da costura. E ela usou isso para abençoar muita coisa. Não precisa ter muita coisa ou nem muito dinheiro, mas aquilo que você tem na mão, você pode usar. O pastor falou sobre isso, sobre o nosso chamado. Dorcas, além de costurar, vamos pensar que ela também tinha um ouvido, né? Além da agulha, ela tinha um ouvido. Quando ali as pessoas chegavam, né, para ela, uma roupa provavelmente Dorcas parava e conversava com essas pessoas e ouvia o que elas tinham a dizer e de repente dava um conselho, né, e compartilhava sobre a palavra. Dorcas ali abençoava a vida daquelas pessoas de todas as formas, não só materialmente com uma roupa, mas também emocionalmente, espiritualmente com a palavra que Dorcas ministrava. Então a gente pode pensar assim, o que eu tenho na minha mão? O que eu sei fazer? Pensa aí, o que você sabe fazer? O que você gosta? Alguém pode falar assim, eu gosto muito de tecnologia. Eu gosto muito de música. Né? Eu gosto de cantar, eu gosto de instrumentos. Eu gosto de ciências. Como você pode usar isso para abençoar outras pessoas? Como você pode usar isso aí que você tem na sua mão para abençoar outras pessoas? Então, fica essa pergunta: o que você tem na sua mão, que o nosso pastor fez? Dorcas usou aquilo que ela tinha na mão e colocou à disposição de Deus. Então, a gente tem que pensar também, o que eu tenho? O que eu gosto? Pensa numa habilidade que você tem, alguma coisa que você gosta muito de fazer, e como isso pode ser usado por Deus para abençoar outras pessoas. Pense nisso. O outro ponto, então, que a gente falou que a gente não pode falar que a gente não tem nada para usar ou para abençoar alguém, a gente também não pode ficar pensando que a gente não precisa de ajuda. Isso também é um erro. A gente está numa situação difícil e fica pensando assim, e agora? Né? Eu não sei resolver isso, eu não tenho como resolver isso. E é nesse momento que a gente precisa de alguém, de um apoio, de uma ajuda. Aquelas pessoas ali, no momento que elas se viram tristes e sem esperança, pensando assim, e agora? O que a gente faz? E elas falaram assim, o Pedro pode ajudar a gente. E eles foram na outra cidade para buscar Pedro. Eles buscaram alguém que podia ajudar. Então, quando nós estivermos também passando por alguma situação difícil, por alguma necessidade, a gente tem que pensar assim também. Eu preciso da ajuda de alguém. Com quem eu posso compartilhar essa situação? Lembra que a gente já falou sobre isso também. Cuidado, né? Não é para qualquer pessoa que a gente vai falando das nossas dificuldades ou dos nossos problemas. A gente procura alguém de confiança, alguém que realmente pode nos dar um bom conselho, a nossa família, aqui na nossa igreja, a te ajudar, a te apoiar, a te aconselhar. Então, busque isso, busque ajuda como eles ali também fizeram. Dorcas, então, a gente viu que ela era muito querida. E o que faz as pessoas serem queridas? Por que uma pessoa é querida em algum lugar? É pela maneira que ela trata os outros, pela maneira como que ela faz para o bem do grupo, para o bem das pessoas que estão perto dela. Então, a maneira que a gente fala, a maneira que a gente se comporta, a maneira que a gente trata as pessoas, as nossas atitudes, vão fazer essa diferença, vão fazer de nós também pessoas queridas. E a gente não pode confundir uma pessoa que é querida com uma pessoa que é popular. Porque tem muita gente que é tímida e, de repente, não vai ser popular, aquela pessoa que todo mundo conhece. Mas ela é uma pessoa muito querida.
As pessoas que estão ali mais próximos dela sabem, reconhecem ali que ela é importante, o quanto ela é amada e o quanto ela é querida. Então, ser querido é muito mais importante do que ser popular. A gente hoje tem vivido num tempo de muita exposição. São muitas redes sociais e muita gente fica nessa busca por ser popular. A gente fica contando quantos teve, quantos comentários, quantas visualizações, quantas curtidas, quantos seguidores. Então, essa busca pela popularidade está muito comum hoje em dia. E muita gente fica nessa ansiedade de buscar por popularidade. Então, tem aqueles que querem ser popular. Tem aquelas pessoas que são populares. Tem aquelas pessoas que sofrem porque querem ser popular. Mas tem aqueles que não se importam com isso, que não querem de jeito nenhum essa questão de popularidade. Mas, normalmente, quem busca por isso, quem busca ter seu nome conhecido, quem busca por popularidade, sofre muito. Porque isso exige, às vezes, dessa pessoa comportamentos equivocados ou comportamentos. Dorcas, ela ali ela era uma pessoa muito querida e se tornou até muito conhecida, mas ela não buscou isso. Ela se envolveu ali com as viúvas. As viúvas, como a gente disse, eram um grupo. Elas não tinham recursos, elas eram assim esquecidas muitas vezes, e Dorcas ali se envolveu com elas. Então, quando Dorcas se aproxima das viúvas, que não eram nem um pouco populares, ela não estava buscando ali aparecer, ela não estava buscando, né, receber algo em troca. Ela se dispôs ali, se dispôs a servir, e isso, as outras coisas que foram acontecendo, foram consequências dessa disposição de Dorcas. Então, a gente tem que pensar nisso. O ser querido não é uma coisa que a gente busca, é uma consequência das nossas boas atitudes, é uma consequência do modo que a gente vive, é uma consequência da maneira que a gente trata as outras pessoas. Porque muito mais importante que popularidade é a gente ter bons amigos. Muito mais importante do que ter milhares de seguidores lá na rede social. É importante a gente ter aquela pessoa assim, que a gente pode passar um zap, que a gente pode ligar, que a gente pode rir, que a gente pode chorar e que a gente sabe que a gente pode contar. Então, isso é muito mais importante. É muito mais importante a gente ser querido. É muito mais importante a gente ter uma amizade saudável. Alguém realmente perto da gente, é uma amizade forte, do que ser popular por aí afora. Muitas pessoas nessa busca por ser popular escondem, às vezes, algumas fraquezas. A gente não quer expor a fraqueza, a gente quer expor se a gente viajou, se a gente comeu uma comida gostosa, se a gente fez algo diferente. Isso a gente quer compartilhar, isso a gente quer mostrar. Mas, às vezes, a gente não quer compartilhar uma dificuldade que a gente tem, uma fraqueza, um problema. Então, e muita gente tem sofrido por causa disso. Não deixe que essas coisas te tragam prejuízo. Muita gente adoece mesmo, emocionalmente, espiritualmente, às vezes até fisicamente, por causa de a Deus de todo o nosso coração. E assim a gente vai sendo querido, e assim a gente vai abençoando outras pessoas e vai sendo abençoado. Uma pessoa que é querida não tem esse problema da pessoa que busca por popularidade. Porque a pessoa que sabe que é amada, que sabe que é querida, ela não tem um problema de expor uma dificuldade, uma fragilidade, de contar uma dificuldade, porque ela tem uma relação saudável, ela tem uma amizade, ela pode contar. Ela não tem vergonha, ela não precisa ser o super-homem, a Mulher Maravilha, que está tudo bem sempre. A gente pode contar uma dificuldade sabendo que tem alguém que vai nos ajudar nisso. A gente tem Deus, que sempre nos ouve, que sempre nos sustenta, que sempre nos ajuda. A gente tem a nossa família, que nos ama.
A gente tem a nossa igreja, a gente tem os nossos pastores, a gente tem a liderança da juventude. Então, você tem uma rede de apoio com quem você pode contar e compartilhar, certo? Então, a vida de Dorcas, né, essa história de Dorcas, vai trazendo muito aprendizado para a gente. Ela era uma mulher simples, ela era uma mulher que tinha uma habilidade comum de costura, mas que ela foi capaz de ir além disso tudo e colocar os dons, os talentos dela a serviço do reino de Deus. E quando ela se dispôs a servir, quando ela se dispôs a abençoar pessoas, a vida dela também foi abençoada, porque ela se dispôs a abençoar aquelas pessoas e depois aquelas pessoas se preocuparam também em buscar uma maneira de abençoar, de ajudar Dorcas. Então, isso veio como consequência de tudo que Dorcas já tinha feito. Então, esse exemplo de Dorcas, de servir, de buscar o que a gente tem e colocar à disposição de Deus, a gente tem que aprender, a gente tem que servir. Dorcas era uma discípula que buscava seguir os mandamentos de Deus, o mandamento de amar ao próximo. E a gente tem que pensar como eu tenho amado, como eu tenho servido a Deus, como eu tenho demonstrado, cumprido a vontade de Deus, assim com aqueles que estão perto de mim. Não apenas com as coisas que eu falo, mas com as coisas que eu faço. E lembre-se sempre que pessoas que são generosas, pessoas que se dispõem a abençoar, né, e as pessoas queridas são essas que que são muito mais importantes do que essas pessoas que buscam estar em evidência, de que buscam ser popular. Essa não deve ser nossa busca. Nossa busca deve ser honrar a Deus com tudo que a gente faz. E assim a gente vai sendo abençoado e sendo bênção também na vida de outras pessoas. No versículo 42, diz que a notícia da ressurreição de Dorcas se espalhou por aquela cidade e muitos creram no Senhor. Olha só a importância da gente compartilhar boas notícias, da gente compartilhar sobre as bênçãos, sobre os milagres. Pessoas ali, através desse testemunho, começaram a crer, começaram a confiar em Deus. Aquelas pessoas que ainda não conheciam, não serviam a Deus, começaram a se maravilhar com a obra de Deus. Então, a gente também tem esse compromisso de compartilhar das coisas que Deus tem feito na nossa vida, de compartilhar das coisas que a gente conhece sobre a palavra de Deus, de anunciar. Quanto mais a gente fala do amor, quanto mais a gente fala da bondade, quanto mais a gente fala da bênção que é servir a Deus, mais e mais pessoas vão conhecendo, mais e mais pessoas vão se aproximando também de Deus por causa do nosso testemunho. Então, a gente tem esse chamado, né? Lembra da ministração do pastor Flávio. A gente tem esse chamado. Então, finalizando, Dorcas seguia o exemplo de Jesus e vivia uma vida de fé comprometida com aquilo que Jesus tinha ensinado. A vida dela mostrava isso, ela levava a sério a vocação que ela tinha. E através dessa fé, através da vida de fé que ela tinha, isso se refletiu. As boas obras, as coisas que ela fazia, eram o resultado dessa fé madura que Dorcas tinha. E Dorcas também, ela construiu bons relacionamentos. Ela investia na vida das pessoas, de construir bons relacionamentos. Ela investiu o seu tempo e os recursos dela na vida de pessoas e assim construir relacionamento. A gente precisa ter uma vida de fé, ser realmente um verdadeiro discípulo de Jesus, que segue os passos dele, que segue o que ele ensinou. A gente precisa refletir essa nossa fé nas nossas atitudes, nas coisas que a gente faz, nas coisas que a gente fala. E isso vai trazendo para a gente relacionamentos saudáveis, nos abençoando e abençoando também as pessoas que estão à nossa volta. Certo? Então, pensa para você compartilhar essa semana formas de você compartilhar do amor de Deus para alguém. Pensa aí, como você pode compartilhar
das coisas que Deus tem feito, como você pode compartilhar do amor de Deus para alguma pessoa durante essa semana. De repente, você pode mandar uma mensagem no Zap, você pode fazer uma ligação, você pode fazer alguma coisa. O que você pode fazer por alguém essa semana que vai refletir o amor de Deus, que vai refletir a sua fé, né, nas suas atitudes e vai criar bons relacionamentos. Certo? Então pense nesse compartilhar para essa semana. Que a gente possa pensar mais sobre essa história de Dorcas, sobre tudo isso que ela pode trazer e que a gente pode aprender, certo? Um beijo grande para você, que a sua semana seja ricamente abençoada e a gente se encontra no próximo domingo, ok? Show! Obrigada, Laura.